Bom, só que qual é a função do nosso ego? O ego tem a função de vigia da nossa consciência. Mas como assim? Nós não vamos nos libertar dos sofrimentos conforme nós vamos desenvolvendo a nossa consciência? Então, como que funciona esse processo? Que o ego ele tem a função de vigia da nossa consciência. Então, o ego ele garante que o nosso inconsciente não invada toda a estrutura do consciente. Como assim? Por exemplo, nós temos a nossa região inconsciente, temos a nossa região consciente. O nosso inconsciente é onde estão as nossas sombras. Então, se nós trouxermos todas as nossas sombras para o consciente, nós não vamos conseguir suportar, se trouxermos todas ao mesmo tempo. Por isso que o ego ele controla o que do inconsciente pode passar por consciente. Então vamos desenvolvendo mais esse assunto. Então o nosso ego analisa o que é importante e o que não é. Somente se torna consciente o que o ego consegue absorver. E quais são os aspectos positivos do ego? Graças ao ego, nós conseguimos construir a nossa história de vida de forma contínua. Como assim? Porque se nós não tivéssemos o ego, todos os dias nós teríamos que começar do zero, descobrir quem somos e começar tudo lá do comecinho, todos os dias. Então, o nosso ego ele vai armazenando as nossas experiências e vai construindo o que nós somos ao longo do tempo. Então o ego nos ajuda a construir a nossa personalidade individual. Por isso que quando nós acordamos todos os dias, nós sabemos quem nós somos. Se nós não tivéssemos o ego, nós acordaríamos no dia seguinte e não saberíamos quem nós somos. Aí teríamos que começar tudo do zero. Então o ego ele faz parte da nossa estrutura psíquica. E as coisas que nós acumulamos no nosso inconsciente e não são trabalhados, e que eles precisam se manifestar para o consciente, eles precisam se mostrar para o ego. O inconsciente precisa falar para o ego, olha, eu estou aqui, eu existo, para que o ego possa reconhecer aquela parte inconsciente, para transformar aquele inconsciente em consciente. Então as nossas sombras, normalmente nós escondemos no nosso inconsciente. Então, para que nós possamos nos libertar dos sofrimentos, nós precisamos conhecer as nossas sombras. Só que se nós deixamos as nossas sombras escondidas lá no inconsciente, nós não vamos conseguir tornar consciente, nós não vamos conseguir nos libertar dos sofrimentos. Então, pouco a pouco, nós passamos por experiências onde nós vamos buscando lá no inconsciente as nossas sombras, entendendo as nossas sombras e trazendo para o nosso consciente. E o ego começa a entender que a nossa sombra, ela existe e ela trabalha de uma determinada forma. E nós podemos trabalhar essas sombras também na nossa vida, para que nós possamos sair da situação de sofrimento. A Silvana Shirley Pereira escreveu: o que seriam essas sombras, experiências já vivenciadas? Sim, as sombras são todas as experiências que nós vivenciamos e muitas vezes essas sombras nós ocultamos, nós escondemos em algum momento da nossa vida e não queremos expor. São as situações em que nós não queremos que as outras pessoas conheçam o nosso lado escuro, os nossos defeitos. E aí nós escondemos e deixamos escondidos e às vezes até esquecemos que eles existem. Só que em um determinado momento eles são ativados para aparecerem. Só que nesse momento o nosso ego é que vai permitir ou não as nossas sombras aparecerem e se tornarem conscientes. Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta, Silvana. A Silvana Shirley Pereira escreveu: como um escoador ou libertador. Exatamente, Shirley. Quando nós liberamos as nossas sombras, liberamos os nossos pontos fracos, as nossas fragilidades e expomos, nós passamos a nos tornar conscientes daquela parte que nós estávamos escondendo. E isso nos liberta ao invés de nos prender. Quando nós prendemos as nossas sombras, nós ficamos
aprisionados numa determinada situação, e quando acontecem algumas situações e nós não queremos expor as nossas sombras, nós sofremos com a situação. Por isso é isso que você disse mesmo. Ele funciona como um escoadouro libertador. Quando nós começamos a expor gradativamente as nossas sombras, começamos a conhecer as nossas sombras, os nossos defeitos. Parece que tá ok, né? Foi esclarecido aqui, né, Silvana? Bacana. Só que tem um detalhe, né? O inconsciente está lá e uma parte do nosso inconsciente quer se manifestar. E se o nosso ego não deixar esse conteúdo se manifestar para que ele se torne consciente, o que é que pode acontecer? Ou seja, quando nós não tomamos consciência de uma determinada situação, pode ser que talvez nós não queremos expor as nossas sombras, ou não queremos expor as nossas fragilidades, os nossos pontos fracos. Então, o nosso inconsciente ele precisa se manifestar. De que forma ele se manifesta se o ego não deixa ele se manifestar? Interessante, né? Uma das formas de manifestação é no nosso corpo físico. Ele pode apresentar, por exemplo, em forma de uma dor que não passa, em forma de uma doença que indica que tem uma perturbação onde existe uma dor, ou pode aparecer através de uma enfermidade, ou quando nós sentimos um mal-estar em determinadas situações da vida. Tudo isso é o nosso corpo físico mostrando para o ego que aquela sombra, aquela parte inconsciente, ela precisa se tornar consciente daquele fato. Então, é aí que a nossa estrutura psíquica pode utilizar do nosso corpo físico para se manifestar através das doenças chamadas doenças psicossomáticas. São aquelas situações em que, quando a nossa mente não está muito equilibrada por um determinado tempo, ele se manifesta em forma de doença em algum ponto do nosso corpo, no ponto onde nós temos mais fragilidade. Então, se a nossa identidade está abalada, o nosso corpo físico responde a esse abalo. Então, para conhecer a nossa identidade, para conhecer quem nós realmente somos, nós precisamos estar conscientes da nossa vida. E assim nós conseguimos dar um sentido para ela também. Então, daí está a importância da nossa autoestima no sentido mais elevado. A autoestima normalmente é vista apenas pelos nossos aspectos exteriores, pelo modo de como nós vestimos, como nós nos comportamos. Quando se refere às nossas emoções, o que é que nós queremos expor para que os outros possam ver e as coisas que eles não podem ver. Está relacionado também com as nossas crenças, da imagem que nós temos de nós, ou seja, a nossa autoimagem, e da imagem que nós queremos que os outros tenham sobre nós. Então, normalmente, essa autoestima que nós apresentamos, ela é vista por nós, normalmente, apenas pelos aspectos exteriores. Mas a autoestima, no sentido mais elevado, envolve aspectos interiores, de nós nos compreendermos, de nós nos conhecermos e de nós nos amarmos. Essa é a autoestima que é apresentada com um aspecto mais interior, mais profundo, conhecendo melhor a nós mesmos. Então, quando nós não cuidamos do nosso corpo ou não prestamos atenção no nosso corpo, no momento em que eles começam a dar um sinal, um alarme, algo pode estar acontecendo no nosso lado psíquico, no nosso lado emocional e espiritual também. Então, ao percebermos um sinal sendo manifestado pelo nosso corpo, é importante irmos em busca da causa, o que provocou aquela manifestação no corpo físico. Só que normalmente nós negligenciamos isso, achando que não tem nenhuma relação de uma coisa com outra. E sofremos sem saber as causas raízes que estão provocando aquele sofrimento.
E esses são os campos de estudo da medicina psicossomática, que estudam as causas metafísicas e os efeitos dos desequilíbrios psíquicos que nós temos e que se transformam em doença no nosso corpo físico. Então existem vários estudos nessa linha explicando o que tal sintoma, qual situação, qual doença ela se associa do ponto de vista metafísico ou do ponto de vista emocional, do ponto de vista sentimental. Qual a emoção, qual o sentimento que está relacionado àquela doença. Então a medicina psicossomática tem apresentado essas pesquisas. Então assim nós conseguimos encontrar a causa que está provocando aquela doença, que está provocando determinados sofrimentos em nós.